totalmente do Espírito Santo. Amém? Maravilhoso Deus. O Senhor e não outro nos fez. O Senhor nos deu o ar que respiramos e nos deu a vida para viver. Desde o Éden, o Senhor tem trabalhado na vida do ser humano. Esse ser que o Senhor criou, que se multiplicou, e bilhões de pessoas do Éden até hoje já passaram por essa terra, foram sepultados, estão aguardando o momento final da história, e há hoje cerca de 7 bilhões no mundo, vivendo de alguma maneira. Alguns acreditam em Ti, alguns, ó Pai, acreditam na pessoa do Teu Filho, acreditam na pessoa do Espírito Santo, alguns acreditam nas Escrituras Sagradas, e é por essa razão que nós estamos aqui. Não somos melhores do que aqueles que não acreditam, não somos melhores que aqueles que dizem que Tu não existe. Simplesmente estamos aqui porque o Senhor nos alcançou pelo poder da Tua Palavra. Pai, nosso alvo aqui é estudar a Tua Palavra. É uma continuidade de um projeto não nosso, mas Teu, que precisa ser resgatado nessa geração. Está difícil, Deus. Está muito difícil. Mas eu creio que não é impossível, porque a obra não é nossa. A obra é Tua. E se nós dermos ouvido a Ti, o Senhor certamente completará a Tua obra em nós. Nós seremos aperfeiçoados. A igreja jamais será destruída. Porém, um homem, Tiago, pode ser destruído. Cada um de nós podemos individualmente sermos destruídos se não dermos ouvidos a Ti, se não dermos ouvido a Tua palavra. Portanto, ó Pai, nós somos carentes da Tua presença aqui, carentes do agir do Espírito Santo, para alcançar nossas mentes, essa mente tão dificultosa, essa mente que é marcada pelo pecado, essa mente que tem pensamentos próprios, e muitas vezes esses pensamentos próprios nos distanciam muito dos Teus pensamentos. E nós somos agora, Senhor, totalmente dependentes da ação do Espírito Santo. É Ele que nos ensina a verdade, é Ele que nos guia na verdade. Portanto, ó Deus, abençoe cada um desses que aceitaram o projeto e com sacrifício, deitaram tarde, acordaram cedo, saíram dos seus respectivos lares e agora, Pai, iremos estudar a Tua palavra. Abençoe aquele que poderá vir ainda, aquele que disse que viria e por alguma razão não chegou ou não chegará. Seja conosco, ó Deus. Tudo seja para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Sentem. Como nós estamos distribuídos em 2 lados, eu vou ter que você sentar para de cá. Eu sempre faço com vocês. Pode sentar até atrás do animador se você preferir, mas não pode sentar. É somente facilitar a comunicação, tá? Então, irmãos, é o seguinte. Mais uma vez, pode sair. Bem, queridos? Eu quero agradecer a vocês, primeiramente a Deus, evidentemente, a vocês que compreenderam o projeto. Esperamos que outras pessoas cheguem, mas não vamos nos preocupar normalmente com quem não chegou. Não é que nós vamos esquecer, vamos orar por eles, mas não é possível trabalhar com quem não veio. Então vamos trabalhar com quem está aqui. Amém? Ontem eu passei o tema que a gente propõe conversar com vocês aqui hoje, como se trata da palavra de Deus. Alguém lembra o tema? Não. O tema geral, o lema é resgatando a palavra. Mas eu passei um tema para hoje aqui. Já ouvi a palavrinha aí? Qual é o tema? Essência. Amém? Essência. Então, quando se trata de essência, a gente pode chamar aquilo que é mais importante sobre alguma coisa. Então, exemplo, uma torta de frango tem muitas coisas, né? Tem muitos produtos dela. Tem, por exemplo, queijo ralado, tem farinha de trigo, pode ter azeitona, pode ter milho, pode ter cheiro verde e mais algumas coisas. Mas se não tiver frango, é torta e qualquer outra coisa, menos de frango. Mas não é possível fazer uma
torta de frango só com o frango. Então você precisa de muitas coisas para fazer a torta de frango. Mas é necessário você ter o frango, que é a essência disso. Em se tratando da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia Sagrada é extremamente importante para mim e para você. Amém? Amém, irmãos? Amém. Porém, dentro da Bíblia Sagrada, para a nossa salvação, a essência é Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos? A essência é Jesus Cristo. Então a pessoa mais importante para a minha, para a sua, para a nossa salvação é Jesus. Você pode conhecer tudo sobre a Bíblia, pode conhecer praticamente a Bíblia toda. Você pode conhecer talvez as histórias quase que de cor dos reis, por exemplo, de Israel. Você pode conhecer todos os mistérios proféticos, né? Todos os profetas da Bíblia. Você pode conhecer as mensagens principais que eles transmitiram. Você pode conhecer de cor e não errar nem o nome dos 12 apóstolos. Você pode saber quem foi o substituto de Judas. Você pode conhecer quantos livros tem a Bíblia. Você pode conhecer muitas coisas sobre a Bíblia. Porém, se não conhecer Jesus, a gente não conhece nada. A gente não conhece nada. Põe isso na tua mente, por favor. Eu acho que um dos grandes problemas nossos, agora falando aqui intimamente, como adventistas da promessa, é que a gente não conhece Jesus ainda. E precisamos conhecer Jesus. Então, no resgate da palavra, talvez em 2 tempos, hoje, no próximo encontro nosso, não passo sobre 2 pontos essenciais da Bíblia Sagrada. O primeiro ponto é Jesus, e outro ponto é a palavrinha chave da Bíblia: amor. Amém? Digo e repito, disse e repito a vocês: você pode conhecer muito, mas se não conhecer Jesus, você não conhece nada. Você pode ter todos os dons espirituais. Você pode cantar as mais belas canções. Você pode fazer centenas de visitas a bilhões de pessoas no mundo. Você pode abraçar muitas pessoas, mas sem amor, acabou. A gente está simplesmente numa tradição religiosa. Essa tradição religiosa que eu herdei e que talvez nós todos herdamos, nos faz pessoas vazias espiritualmente. Nos faz de nós pessoas praticamente emotivas. Sabe o que é uma pessoa emotiva? É aquela pessoa que no momento específico ela sente uma forte emoção e para ela aquele momento é o mais especial da vida dela. Para ela aquele momento é o momento que ela não quer que passe. Mas essa emoção que ela sentiu tem um porquê, tem uma razão. Exemplo, cultos que a gente participa, e aquele culto a gente sente tanta alegria, né? Mas tanto poder, que a gente gostaria de ficar que nem Pedro: Jesus, quer ficar aqui, não quer mais voltar para casa, eu quero terminar minha vida aqui, porque está bom demais. Mas o culto tem que terminar, não é verdade? Passa 2 minutinhos que o culto acabou. Muitas vezes você nem saiu do tempo ainda, pode acontecer um pequeno acidente. Na saída do corredor, uma pessoa meio descuidada pisa no teu pé. A mente pensa assim: mas que é sério? Acabou o culto. Sim ou não? Já acabou o culto. Por quê? Porque
Porque as emoções, elas mudam de acordo com os acontecimentos. Amém? Então vamos ao primeiro ponto. Jesus. Não é possível falar tudo sobre Jesus, mas hoje, eu quero, em nome de Jesus, iniciar com vocês, membros dessa congregação. Só temos membros dessa congregação, e amém por isso, amém? Nós vamos falar um pouco sobre Jesus, amém? Então, quando se trata de Jesus, a gente tem que lembrar, abra Gênesis, por favor. Então, nesse resgate da palavra, que é a nossa proposta para a nossa caminhada nesse ano, e na realidade não só nesse ano, o primeiro versículo da Bíblia, exatamente o primeiro versículo da Bíblia, escrito aproximadamente 1400 e 1500 anos antes de Cristo se manifestar fisicamente entre os homens, Moisés, que foi usado por Deus para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, ou chamado de Torá para alguns, que é o livro da lei. Ele começa dizendo o que exatamente? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Esse versículo é de suma importância para a nossa caminhada cristã. É de suma importância para a nossa caminhada cristã. Talvez nós, que professamos a fé em Deus, professamos a fé na pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, não entendemos o quanto esse versículo é importante. Mas vamos lá. Aonde está Jesus nesse versículo? Porque quando a gente fala de Jesus, é importante a gente identificar Jesus. O nome, por exemplo, o nome Jesus quer dizer Salvador. Amém? Salvador. Essa é a tradução do nome Jesus. Já o nome Cristo quer dizer ungido. Então, por que existe o Salvador? Por que existe esse Salvador que é ungido? Nós sabemos hoje. Só que esse Salvador, antes de ser o Salvador, ele é... Abra o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Alguém leia, alto e bom som, sem pressa, sem correria. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. No princípio era o verbo ou a palavra. Então, quando você olha esse versículo, eu quero ser bem lento com vocês, bem devagar. Eu falo muito rápido, vou tentar falar bem mais lento, para ajudar na compreensão de todos. Mas quando você pega essa tradução, lá de Gênesis, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando você vem para João, no princípio era o verbo. Esse texto está falando do mesmo período. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E no princípio era o verbo. O verbo estava com quem? Deus. E o verbo era Deus. Era Deus. E não um Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas traduções, principalmente a tradução dos Testemunhos de Jeová,
vai dizer que Jesus era um Deus e não Deus. Amém? Então, quando se trata de Jesus, a Bíblia não vai dizer que ele era um Deus, mas era Deus. Amém? Isso é de suma importância. Quando vem o versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Quando vem o versículo 3, diz todas as coisas. Quer dizer, não é alguma coisa, mas todas as coisas foram. Alguém termina o versículo? Sem ele, nada. Não, vamos lá. Termina o versículo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E algumas traduções por ele. Tá? E sem ele. Na tradução da Tatiana, nada do que existe teria sido feito. Amém? Amém, queridos? Amém. Então, quem estava lá no princípio da criação? Deus. Jesus. Só que não como Salvador, não como aquele que veio me salvar, não como um ungido capaz de salvar, mas como Criador. Amém? Isso é de suma importância para a nossa caminhada doutrinária, para a nossa caminhada bíblica daqui para frente. Então você precisa entender, nós precisamos entender que quando falamos de Jesus, não estamos falando só daquele que é o Cordeiro. Com isso, não podemos ignorar que ele é o Cordeiro, mas não podemos olhar para Jesus só como o Cordeiro. Ele é Deus. Ele é Deus. Isso é de importância gigantesca para a sua caminhada. Nós não estamos falando de alguém que simplesmente se fez carne. É de alguém que é Deus, que conhece você por dentro e por fora. Conhece você lá dentro dos seus ossos. Conhece a medula. E conhece todas as juntas. E conhece todos os nossos pensamentos. E conhece toda a nossa história. Diante dele, você não tem como se esconder. Diante dele, não há como a gente inventar história. Diante dele, a gente não pode criar nada. Diante dele, só tem uma coisa: se prostre. Diante dele, se renda. Diante dele, se humilhe. Reconheça a grandeza dele. Reconheça o poder dele. E tenha certeza que ele pode fazer por você muito mais do que a gente passa para aqui hoje. Amém, queridos? Amém? Então, quando a gente vai falando de Jesus, vamos tentar resumir um pouquinho, já que tudo eu não posso falar e nem sei falar. Mas quando fala de Jesus, por exemplo, é importante demais a gente ir lá para a última revelação da Bíblia Sagrada, que é o Apocalipse, ok? A última revelação. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Todos acharam? Antes de ler Apocalipse capítulo 1, há alguma pergunta que alguém queira fazer, baseado no que já foi falado? Se alguém quiser fazer a pergunta, é a hora. Sobre o que já foi falado, à vontade. Você disse que lá no início, Jesus era como Salvador, ele era como Criador. Vai. Lá no início. Vai. Quando você veio para João, quando ele se tornou verbo, ele veio como Salvador? Na realidade, ele não se tornou verbo no início.
Aí em João, ele é verbo desde o início. Mas lá no início era o Criador. Ele é criador, ele sempre foi criador. Lá no início, ó, ele é Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele é Deus, desde o início ele é Deus. Amém? Agora quando se fala de Salvador, aí a gente vai agora entendendo por que ele salva. A gente vai caminhar agora nesse processo aí, a revelação de Cristo como Salvador. Tá? A gente vai trabalhar isso, diga. Mas esse versículo de João, Capítulo 1. não foi querendo se ele foi no início, porque ele era uma palavra, ele não ordenou e as coisas aconteceram. Vamos lá. Então ele falava e as coisas aconteceram. Então ele era a palavra, não era verbo. Vamos lá. Quando a gente olha para essa triunidade, Porque é só assim, se esse de João é o mesmo de Gênesis, que no princípio ele era verbo, no princípio é o mesmo. Deus, É o mesmo Deus. Ele foi criado por uma palavra. Por que acontece? Jesus representa, ele é uma pessoa, mas a nível espiritual, para a nossa compreensão, ele representa a palavra de Deus. Por isso que ele é a palavra. Ele representa a palavra. Ele é uma pessoa, amém? Mas dentro da visão espiritual, ele representa a palavra de Deus. Amém? Esse verbo é o mesmo criador. É o mesmo criador. Pode continuar? Ele é o mesmo criador. Lembra-se, essa triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos fez. O que está lá em Gênesis capítulo 1, ó? Disse Deus: façamos o homem. Não é eu farei, é façamos. Daí a ideia do quê? De uma unidade na criação. Amém? Não é eu farei, é façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Podemos continuar? Alguma pergunta? O significado da palavra Jesus é Salvador, da palavra Cristo ungido. É significado, não existe dois, é um só. Jesus, Cristo. O significado da palavra é Salvador, Jesus, né? E Cristo ungido. Em outras palavras, alguém capaz de salvar. Você pode apagar fogo numa casa? Você pode? Até pode, mas você sabe, por exemplo, que não se pode jogar água em fogo, que é resultado da eletricidade? Você sabe disso? Quem sabia disso aí? Talvez nem todos saibam que fogo é resultado. Uma vez pegou fogo na tomada da geladeira. No final da década de 70, eu tinha 5 anos de idade. No final da década de 70, no final da década de 60, tinha 5 anos de idade. E quando eu vi o fogo, eu já pensei logo em pegar água, porque na ideia da gente que apaga fogo, água. Quando eu peguei a água para chegar, meu avô, não faça isso. Porque de repente vai entender, né? Que em vez de apagar, vai aumentar a capacidade elétrica. Então quer dizer, o bombeiro, ele sabe lidar com fogo em todos os níveis. Para nós, meu amigo, fogo é com água. Então quer dizer, alguém que sabe o que tem que fazer, alguém que é capacitado para lidar com aquilo. Em outras palavras, ninguém é capaz de salvar você, só o ungido, só Cristo. Amém? Amém. Posso continuar? Não, a gente continua esse pontinho aí, sem nenhuma pressa. Até o final de 2040 a gente vai dar muita Bíblia. Amém?
Podemos continuar? Pode? Amém? Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de quem? Ora bem, é aí que você e eu temos que parar. Nós estamos falando do mesmo Cristo, ok? Não mudou o assunto, só que a gente está dando uma sequência. Então, quando João, que é o mesmo que escreveu o Evangelho e as cartas, começa a escrever pela inspiração do Espírito Santo a última revelação de Deus, que é o Apocalipse, que quer dizer revelação, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, ele inicia escrevendo o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então, quando essa revelação que é dada a João, ele começa a escrever, amém? A minha ideia aqui não é falar do Apocalipse, só pegar algumas pinceladas, tá? E quando ele começa a escrever do Apocalipse, ele está deixando claro que essa revelação que ele recebeu, ela veio da parte de Deus. Mas quem quem traz a revelação para ele é Jesus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Agora, Deus usa meios, ou Jesus usa meios. O portador de entregar a mensagem é o anjo. Enviou pelo seu anjo ao seu servo João, né? Está em capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, enviou pelo seu anjo ao seu servo João, para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Quando chega no versículo 8, está escrito aí no versículo 8: eu sou o Alfa. Forte. Eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa, o Ômega. Eu sou o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir, o todo, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Olha quantas coisas são faladas nesse texto. Em outras palavras, nunca deixou de ser, ele é. Amém? Ele é. Abra o capítulo 22 aqui. Não vai mudar a linguagem é a mesma, só que é de uma forma resumida no capítulo 22. Amém? A gente vai ler o versículo 13, ou melhor, o versículo 12 e o versículo 13. Na linguagem do 12, diz assim: eis que cedo vem. Para um pouquinho. Aquele que é, que era e que há de vir. Agora começa o 12 dizendo: eis que cedo vem. E o texto continua: a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Quando chega no 13, olha como ele se apresenta: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, você percebe que ele está dizendo: Tiago, eu sou o que sou. Não, ele não expressa dessa forma, mas é como se ele estivesse falando assim: Tiago, se você vai crer, eu não sei. Isso é um problema todo seu, mas eu sou. Eu sou o princípio. Eu sou o fim, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, eu sou aquele que há de vir. Glória a Deus. Eu tenho a recompensa para dar a cada um, segundo a sua obra. Nós vemos
2 textos em 2 capítulos diferentes do Apocalipse. Mudou alguma coisa? Em essência não mudou exatamente nada. Ainda no Novo Testamento, abra Tito 2. Não se esqueça, nosso ponto aqui é Jesus, tá? Diga, filho. Eu vou fazer uma pergunta sobre o Apocalipse 1 que você tinha lido, quando vai falar sobre essa revelação de Jesus Cristo. É que o texto vai falar que é uma revelação de Jesus Cristo que Deus concedeu, mas concedeu a Jesus, aí concedeu a Jesus e ele transfere para a aí igreja. Jesus transfere para a igreja. Às vezes as pessoas elas pegam esse texto para falar aquela questão de que não há só um Deus, que a trindade não é só um Deus, nem nada do tipo. Como que nós poderíamos defender essa questão de que há só um Deus? Vocês entenderam aqui a colocação do... Acho que eu tenho que falar mais alto, para o povo poder te ouvir. Aí você pode até ficar em pé se preferir e falar mais alto. O povo tem que ouvir para poder falar. É que no capítulo 1 de Apocalipse, quando a gente fez a leitura, vai falar que a revelação de Jesus Cristo, Deus havia concedido a Jesus, e Jesus, por intermédio do anjo, tinha passado a João. As pessoas de outras religiões e coisas do tipo, elas têm algumas que não compreendem que há só um Deus, né? Elas pensam que há 3 deuses e tal. Elas usam, acho que esse versículo, essa base, para defender isso, que Deus primeiro vai lá, passa para Jesus como se fosse outro Deus, e assim por diante. Vamos tentar resumir para poder responder a pergunta. Em João capítulo 10, lá no versículo 30, se não estou na memória, eu estou respondendo a pergunta aqui, tá? João 10, 30. Vamos lá. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Vem cá, igreja. Presta atenção. Não olha para o David aqui não. Ele está aqui, mas vocês não estão vendo ele. Tá? Eu estou porque vocês tentam imaginar. Jesus chega e diz assim: eu e o Pai somos um. Você não está vendo o Pai, mas ele está falando de duas pessoas ou de uma? Ó, eu e o Pai somos um. São 2 pessoas ou são uma? O que dá para entender? Existe um princípio que unifica os dois, que não divide a essência. Não divide a essência. É essa a grande dificuldade do assunto. Porque ele está falando, eu e o Pai somos um, ele não está falando de uma única pessoa. Senão não pode, ele não pode dizer eu e o Pai. É questão de gramática, gente. Eu e o Pai. Mas em essência não se divide. Essa é a dificuldade nossa. Não existe 3 deuses. Existe um único Deus em essência. A igreja é o seu corpo? Sim ou não? Sim. Mas quantas pessoas formam a igreja? Qual o princípio que unifica a igreja? É o princípio espiritual. Quando você fala que a igreja é um corpo, imagine só: a igreja tem mão? A igreja tem pé? Você não vai mexer na igreja, vai ver ou não? Mas a ideia de unidade é: ó, o corpo tem vários membros, mas é um só. Mas qual o princípio que unifica a igreja? É o princípio espiritual. O princípio que unifica Pai, Filho e Espírito Santo é um princípio espiritual. A gente não alcança em nossa mente caída. A gente não alcança isso. Façamos o homem à nossa imagem. Passamos. Essa palavra passamos indica o quê? Mais de uma pessoa. Sim ou não? Sim. Só que muitas vezes vamos discutir isso. Aí Jesus chega em João 14. João 14. Pode sentar dele. O que o senhor está falando, explicando a pergunta dele. É que na verdade a minha pergunta
para ele foi como que... Eu tentar explicar. Como nós poderíamos explicar esse versículo para as pessoas que É como entendem? explicar a questão das pessoas sobre a questão da Trindade. É três, é um. Então nós temos que entender. Vamos lá, capítulo 14 de João. Vocês já acharam? 26. O Consolador. Quem é o Consolador? Quem está falando isso? Olha só. O Consolador, o Espírito Santo. Ele está dizendo que o Consolador é quem? O Espírito Santo. Que o Pai enviará o quê? Em meu? De quem que ele está falando? São duas pessoas aí ou são três? Sim ou não? Agora vai entender o princípio espiritual. O princípio espiritual não divide a divindade. Agora, no plano de salvação, a salvação está centralizada em quem? Na pessoa de Cristo. Amém? Na pessoa de Cristo. Mas o plano de salvação, ele não é do Cristo, ele é da divindade, é de Deus. O plano de salvação é de Deus. Amém, igreja? Essa é a dificuldade nossa. Jesus veio aqui fazer o que exatamente? Veio salvar? Quando vocês verem a mensagem que eu fiz hoje no Zap, vocês vão perceber que ele não veio só salvar aqui não. Ele veio fazer algumas outras coisas. Só que a gente só consegue muitas vezes olhar para Jesus como Salvador. A gente não consegue ver o que Jesus falou. Abra a Bíblia. Se não der tempo de continuar, não tem problema. É Jesus mesmo o assunto. Abra a Bíblia. Olha bem, ó, João 18. Olha o que Jesus falou. Acharam? João 18, 37. Perguntou a Pilatos: então tu és rei? Pergunta de Pilatos a Jesus. Respondeu Jesus. Olha bem, hein? Quem respondeu? Ó, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. Quem nasceu? Jesus. E para isso vim. Quem veio ao mundo? Ele veio o quê? Nascendo. Ele nasceu de mulher. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Para salvar você, Tiago? Nesse caso não. Eu vim fazer o que aqui? Dar testemunho da verdade. Opa! Ele veio dar testemunho da verdade nesse versículo. Ele não veio salvar. Mas a verdade salva? Sim ou não? Por que a verdade salva? Porque a verdade é Jesus, gente. Conheces a verdade? Só que nesse contexto do texto, ele está dizendo, Tiago, eu vim dar testemunho da verdade. Amém? Essência, né? E essa essência, e essa verdade que ele veio dar testemunho, qual é essa verdade que ele veio testemunhar? Alguém aqui já foi testemunha de algum caso? Já? Se é testemunha, encrenca. Tá? Ó, eu quase fui em uma situação que eu pedi a Deus misericórdia para não ser. Eu não sei o que ia fazer. Mas a empresa veio processada por anunciar para o empregado. E a empresa, ela agia certo em aspas. Tá? Ela estava passando lá por uma dificuldade. Então ela pagava as horas extras por fora. Por que ela pagava as extras por fora? Porque nós, funcionários, concordamos. Nós concordamos. É legal? Não é legal. Mas a empresa sabia que se ela pagasse na folha, aumentaria os impostos. Consequentemente, aumentaria a fundo de garantia dos empregados. Captou a mensagem ou não? Então vamos lá. O camarada recebeu, assinou que recebeu. Só que a empresa fazia isso por fora. Aí o camarada processou a empresa dizendo que a empresa não pagava hora extra. Mas a empresa pagava.
Só que a empresa não podia falar que pagava, porque para pagar ela tinha que comprovar que pagava, e ela pagava por fora. Como é que ela ia comprovar? Captou a mensagem? Então o que eu tinha que fazer lá? Dar testemunho que não tinha hora extra. Eu tinha que mentir diante do juiz para a empresa não ser processada e perder para o funcionário. Só que o funcionário sabia que tinha recebido. Eu não estou dizendo que é legal a forma que a empresa pagava, mas nós concordamos. É o que está lá em Salmos 15. Mesmo com prejuízo você não muda. Quando eu concordo com algo que eu sei que eu estou perdendo, como é que eu vou depois requerer aquilo que eu concordei em perder? Eu não posso, gente. Eu concordei, mas eu sabia que era legal. Aí chegou a hora vai chegando a hora de ir lá diante do juiz. Jesus, não posso mentir, Jesus, não posso mentir, me livra dessa. Eu me livre. Eu não tive que testemunhar, porque a advogada lá da empresa, lá, não sei quem lá, acabou negociando lá e resolveu o problema. Agora, dar testemunho é o quê? É algo que você ouviu ou viu, correto? Olha o que Jesus diz em João 8. João 8. Vocês já acharam? Resumindo, tá? Versículo 40. Todavia procurais matar-me, homem que vos disse o quê? A verdade. Homem que vos disse o quê? A verdade. Está fraco, deu a voz de vocês. Vos disse a Verdade. que de Deus ouviu. Agora vem me dizer, então, ele é homem, ele não é Deus. Por que está dizendo homem que vos disse a verdade? Porque Jesus, para si estar aqui entre nós, ele se fez carne. Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 2, que ele se fez semelhante aos homens, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Amém? Então Jesus, ele não veio só salvar, ele veio dar testemunho da verdade. Então ele se esvazia da sua divindade e ele se torna servo. Amém? Amém? E o Espírito Santo? Qual é a função central do Espírito Santo? Tem tanta coisa sobre o Espírito Santo, mas a gente vai resumir. Qual é a função central do Espírito Santo? João capítulo 15. Vinte e 26. Quando vier quem? Consolador. Que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito que procede do Pai, ele vai fazer o quê? Ele testificará de mim. Qual foi a função de Jesus entre tantas coisas? Testemunhar do Pai. Qual é a função do Espírito Santo? Testificar de Jesus. Qual é a função da igreja? Testificar de Jesus. Amém? Amém? Por que o Espírito Santo testifica de Jesus? Por quê? Porque nele está a salvação. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz Jesus. Então o Espírito Santo testifica de Jesus. E quando a pessoa aceita a pessoa de Jesus, ela vai ter que aceitar o testemunho que Jesus deu sobre o Pai. Não tem como você aceitar Jesus e rejeitar o que Jesus falou. Amém, igreja? Amém? Não há como aceitar Jesus como Salvador, mas não aceitar Ele como profeta. Isso é o problema de muitas pessoas hoje. E eu não estou mudando o assunto,
É que a pergunta requer alguns detalhes. E eu estou tentando detalhar porque a gente veio aqui para isso. É para resgatar a palavra. E você fala, não tem tempo porque está acabando o tempo, o que eu estou fazendo aqui? Amém, irmãos? Então a gente vai ter que fazer tempo para estudar as Sagradas Escrituras. Então, quando eu aceito Jesus em sua plenitude. Eu não aceito só como Salvador, eu aceito como testemunha do Pai. Aí, no Monte da Transfiguração, olha o que aconteceu. Mateus capítulo 17. Estava uma maravilha o monte, estava tremendo, uma revelação gigantesca. Jesus resplandeceu, e aí ficou uma maravilha, ficou feliz. Aí eu não vou entrar agora na transfiguração, tá? Porque não é o assunto. Aí quando estava lá, Jesus pode acabando aqui, vou ficar por aqui mesmo. 17 de Mateus, versículo 5. 17 do Evangelho de Mateus, versículo 5. Amém? Estando ele ainda a falar, isto é, estando Pedro ainda falando, ok? Uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem, não é da terra não, saiu, ou se ouviu uma voz que dizia: este é quem? Meu amado filho. Este é quem? Esse é o meu filho amado, em quem? Façam o quê? Escutai-o. Quem disse isso? Deus. O Pai. Amém? Você escuta Jesus? Você escuta Jesus ou não? Se você não escuta Jesus, tem alguma coisa estranha.